Vamos falar agora com o sobrenome mais difícil desta emissora, André Jankowski. O dólar, André, opera neste momento muito próximo de R$ 5,60. Mas nos conte, o que leva a moeda a subir tanto aqui no Brasil? Existe a resposta de R$ 1 milhão para essa pergunta, André? Olha, existem várias respostas, viu, Elisa? Porque o dólar ele não sobe só por um motivo ou outro. A gente tem vários motivos, né? Vários argumentos que impactam diretamente na subida do dólar, que está, como você disse, operando aí um pouquinho em queda hoje, aos R$ 5,60. Mas a gente pode aqui enumerar vários. O primeiro e o principal é o risco fiscal, que é o risco do governo conseguir ou não arcar com as contas dele, né? Então, afinal, a gente está vendo que o governo está tendo que gastar muito dinheiro, né, com auxílios emergenciais, com ajuda também a empresários, o que é totalmente plausível, que é totalmente necessário em um momento de pandemia como esse. Mas quando o governo não cria contrapartidas, então, de repente, diminuindo os gastos de um lado para conseguir fazer esse equilíbrio, isso deixa os investidores muito preocupados, principalmente o investidor estrangeiro, será que ele vai colocar o dinheiro dele num lugar como o Brasil, que ele não sabe se vai ter o retorno? Além disso, a gente tem a questão da pandemia, afinal aqui o Brasil é o país mais atingido do momento pelo coronavírus, né, pela Covid-19, então isso também traz mais instabilidade. Mais instabilidade significa a moeda local, no caso o real, mais fraca perante o dólar e outras moedas internacionais. Também tem o caso das interferências políticas, né? Então o presidente Jair Bolsonaro falou que não está interferindo na Petrobras, mas quando saem notícias relacionadas a isso, o dólar sobe quase que instantaneamente por causa dessas preocupações. A gente também tem a questão dos juros baixos, né? O Brasil agora está com uma taxa Selic de 2,75% ao ano, foi menor ainda de 2% ao ano, mas quando os juros estão baixos, isso quer dizer que o dinheiro, né, o capital estrangeiro, não necessariamente vem para o Brasil, não necessariamente eles vão procurar mais rentabilidade em outros lugares. Então isso, de alguma certa maneira, afugenta o capital estrangeiro e isso impacta diretamente no real. Também tem a questão da polarização, né, que a gente está começando a ver entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Isso traz um temor de populismo de um lado ou de outro. Isso também impacta nas expectativas futuras relacionadas à economia, se a gente vai ter uma economia mais liberal, se a gente vai ter uma economia que vai ter mais interferência do Estado. E ali, para completar, também tem fatores externos, como, por exemplo, lá o dinheiro que os Estados Unidos estão investindo, né, estão aplicando o governo americano para estimular a economia. A gente teve pacotes trilionários para ajuda às pessoas, né, então como fosse o auxílio emergencial lá dos Estados Unidos, mas também tem esse novo pacote de infraestrutura de quase 2 trilhões de dólares, que isso vai fazer o quê? Vai aumentar o dinheiro que circula lá nos Estados Unidos, mas consequentemente aumenta a inflação. Aumentando a inflação, provavelmente os juros americanos também vão aumentar. E isso vai levar os dólares do mundo inteiro, em vez de ir para países emergentes como o Brasil, lá para os Estados Unidos. Então, o real também pode ser impactado. Vamos ver, os economistas estão falando que um real justo seria entre 4,50 e 5. Vamos esperar para ver como vai ser até o final do ano, Elisa.